Bom, gente, sejam bem-vindos. Hoje vou fazer uma pequena revisão de cosmologia com vocês, né? Vai ajudar os meus alunos na prova e também vai ajudar vocês a aprender um pouquinho do mundo da cosmologia que interessa muita gente. Para a gente falar de cosmologia, temos que falar de Isaac Newton. Isaac Newton, ele descobriu que existe uma força invisível que puxa os corpos para baixo. Diz a lenda que ele estava debaixo de uma macieira e de repente caiu uma maçã na cabeça dele. Bom, a gravidade, ela ajuda em quê? A gravidade, ela vai ajudar tanto a manter os corpos presos em grandes planetas e em corpos em que a massa é pequena, a gravidade ela não vai ser tão grande. E será uma curiosidade, você sabia que sem a Lua você não iria ter colheitas tão bem como nós temos? Sem a Lua, a maré também, o movimento das marés, maré alta e maré baixa também não tem. Você sabia também que a mulher, ela sente esse poder da gravidade, principalmente no seu ciclo menstrual? Você sabia? Ela vai influenciar no nascimento, no pensamento da pessoa, ela vai influenciar em muita coisa, até porque a gravidade, ela mexe com a camada iônica, que tem eletricidade, e mexe com o nosso corpo. Não é à toa que quando a lua cheia, quando a lua está mais próximo, as pessoas que são lunáticas, que sentem o abalo da lua, da gravidade da lua, né, como a lua está mais próxima, ela fica, tem pessoas que saem correndo pelado, né, tem muitas histórias aí de lunáticos, que pessoas que sentem essa gravidade da lua. E realmente, a lua ela é muito importante no ciclo da vida. Bom, esse é o primeiro comentário. O segundo comentário que eu quero dizer para vocês é a respeito do histórico, né, do modelo geocêntrico e heliocêntrico e de tudo aquilo que envolveu. Começou, né, com a igreja perseguindo pessoas que eram de contra a sua ideologia, né, um deles, né, que foi perseguido, Galileu Galilei foi perseguido, dentre vários cientistas. E a igreja, ela tinha, né, o pensamento pitagórico e também tinha alguns versículos bíblicos que indicavam que a Terra estava no centro, como no texto de Josué, que diz assim, que Deus fez o Sol parar. Se Deus fez o Sol parar, é porque o Sol está em quê? Em movimento. E ali a igreja acreditava no modelo geocêntrico, em que a Terra estava no centro do universo e tudo girava em torno, né? Tudo que a igreja queria é que tudo girasse em torno dela. Basicamente, o cientista que ela adotou foi Cláudio Ptolomeu, na época, e ele acreditava no modelo geocêntrico, só que ele, para explicar o movimento do Sol, ele dizia que o Sol girava, né, ficava girando em torno da Terra durante um ano, e tudo girava em torno desse processo. Então, de qualquer maneira, o Sol girava em torno da Terra e também os planetas giravam em torno da Terra, o modelo geocêntrico. Só que ele, para explicar o erro, né, do modelo, ele dizia que os planetas ficavam girando assim, indo e voltando, porque o planeta vai e volta, né? A gente vê Marte numa posição progressiva e Marte numa posição retrógrada. Então, para explicar isso, ele dizia que girava dessa maneira, né? Cláudio Ptolomeu, modelo geocêntrico, preste atenção. Você que vai fazer a prova, modelo geocêntrico, Cláudio Ptolomeu. Quem são os cientistas do modelo heliocêntrico? Começa com Nicolau Copérnico, antes do que foi para a fogueirinha, foi Giordano Bruno, vem Tycho Brahe, que era o homem rico, tinha um ajudante, que é Johannes Kepler, e fez as leis de Kepler. Não sei se eu mencionei já Galileu Galilei. Bom, essa é a segunda dica. A terceira dica é você entender o movimento de translação e rotação da Terra. O movimento de translação da Terra, esse é o modelo já heliocêntrico, né? O modelo mais moderno. A Terra gira em torno do Sol. Esse é o modelo heliocêntrico. E o modelo geocêntrico os planetas giram em torno da Terra. E o movimento de translação é quando o planeta translada. Sabe a transladação do Sírio? Quando você faz alguma transladação é movimento, entendeu? Agora a rotação é quando tu dá um giro em torno de você mesmo. Isso é rotação. Então a diferença de translação para rotação é isso. Translação é quando você se movimenta. Rotação é quando você não sai do lugar. Você fica ali mesmo.
E no caso, a translação da Terra em torno do Sol é de 1 ano. E enquanto que a rotação da Terra, uma volta somente em torno dela mesma, é de 1 dia, certo? A Lua gira também em torno da Terra e demora 1 mês, que são as 4 fases da Lua. As 4 fases da Lua, que é uma outra dica daqui a pouquinho. Bom, a outra dica é a respeito justamente, né, dessas leis do modelo heliocêntrico. Kepler, por exemplo, em sua primeira lei de Kepler, ele já descrevendo assim, aqui sobre as leis das órbitas. As órbitas dos planetas é em torno do Sol. Sim, é heliocêntrico. As órbitas dos planetas são em torno do Sol, só que a trajetória é elíptica, enquanto que Nicolau Copérnico disse que a trajetória do planeta era circular. E Kepler, nas anotações que ele obteve junto com Tycho Brahe, percebeu que a trajetória era elíptica, e a sua primeira lei de Kepler diz assim: lei das órbitas. As órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica, e o Sol ele vai ocupar um dos focos dessa elipse, sendo que a elipse ela tem 2 focos, e o Sol vai ocupar um dos focos dessa elipse, que é o formato oval, movimento, primeira lei de Kepler. Bom, falar um pouquinho de Marte, umas curiosidades sobre Marte. Marte, nosso planeta vermelho. Marte é o planeta que vem depois da Terra. A sequência é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. E o que vem depois de Marte é o que? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Foi Galileu Galilei, o das bolas, que fez a experiência com 2 bolas, uma mais pesada que a outra, e os corpos caíram ao mesmo tempo. Galileu Galilei, ele também foi perseguido com a igreja, acreditando que o modelo correto é o modelo heliocêntrico. Nessas perseguições, o interessante é que Galileu Galilei, pegaram ele se fez de doido e furaram o olho dele. Uma das histórias dele, né? Outras histórias, né? Inclusive que a igreja fala a respeito disso, que não houve perseguição, mas ela pediu perdão para Galileu. Recentemente o Papa pediu perdão para Galileu, que não houve aquelas perseguições como diziam e tal, que tinham documentos que eles conversavam, tentavam negociar nessa questão e tal, mas acabou. O que está na história é que ele ficou preso, e foi uma prisão domiciliar, mas ele era evangelista e tinha uma relação, dizendo a igreja, amigável. Bom, o 6º comentário, como já falei, movimento de translação, ele demora 365 dias. Uma curiosidade, Netuno, que está muito mais afastado, será que é o mesmo tempo de translação? Netuno, por estar mais afastado, Kepler mesmo tem uma fórmula que fala sobre isso, o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio. Netuno, para dar uma volta, demora mais de 100 anos, então é muito tempo. Se você tentar ter um aniversário em Netuno, esperar completar 1 ano, será mais de 100 anos terrestres. Bom, sobre as fases da Lua. As fases da Lua, eu quero que você aprenda na sequência. As fases da Lua. Quais são essas fases da Lua? Primeiro, bora começar com a cheia. Primeiro ela está cheia, lembrando que demora 1 mês aproximadamente para ela dar uma volta em torno da Terra. E você vê os 4 pontos diferentes da Lua no decorrer do mês. Então vamos começar com a cheia. Primeiro a cheia, depois ela começa a secar, é a minguante. Depois da minguante ela seca, aí é a nova, é a Lua que a gente vê de dia, e depois ela começa a crescer, crescente. Então a sequência: cheia, minguante, nova, crescente e cheia. O eclipse lunar é na Lua cheia e o eclipse solar é na Lua nova. Então, para você entender, o eclipse solar você vê durante o dia, certo? Durante o dia é Lua nova, e enquanto que o eclipse lunar você vê durante a noite, é Lua cheia. Você tem que saber então a sequência. Preste atenção. Você está durante o dia, fica tudo escuro, eclipse solar. Por quê? Quem se meteu no meio durante o dia? A Lua nova. Então quem fica na frente é a Lua nova. Então é Sol, Lua nova e Terra. A Lua nova fica entre a Terra e o Sol.
Enquanto que a lua cheia, ela fica depois, e ali aparece à noite. A lua cheia, ela vai aparecer de noite, e a sequência é Sol, Terra e Lua cheia. A lua era para estar cheia de luz, aqui a gente olhando na Terra aqui no meio, olhando a lua cheia de luz, mas de repente a Terra fica no meio, escurecendo a lua cheia, e dá aquele efeito que você vê à noite, que é o eclipse lunar, que é um dos eclipses mais bonitos que tem, né? Tem vários tipos de eclipses, 2 na verdade, mas tem vários tipos desses eclipses, certo? Então é isso, gente. Os comentários que eu tinha para fazer de cosmologia com vocês é basicamente isso. Galera, Deus abençoe vocês, boa prova e a luz para todos.